questão de ler com você os mais variados textos, começando em Gênesis, falando de Adão, que é o princípio. Quem aqui já leu a Bíblia inteira? Poucos. Nós precisamos ir mais profundamente nisso. Mas quem já leu Gênesis, pelo menos? Quem já leu, mas faz tempo que nem sabia que tinha Gênesis? Irmãos, quando a gente se familiariza com a palavra, a gente não só conhece as histórias bíblicas, que para nós vai além de histórias e personagens, mas é a maneira com que Deus usa para revelar sua vontade para o homem hoje. Como é que Deus fala com a pessoa? Deus fala através das suas sagradas escrituras. Mas deles não tem um mover profético, um sonho, uma palavra que possa proceder da boca de alguém? Pode sim, desde que esteja na palavra. Se for parte da palavra, eu creio. Se é fora da palavra, eu duvido. Então a Bíblia é a maior revelação de Deus para nós. Todos entendem isso? Que a Bíblia é a maior revelação de Deus para nós? Amém. Então, quando você lê Gênesis, é uma coisa que encanta os nossos ouvidos, nosso coração, porque é o começo de um plano incrível. Deus faz um homem, faz uma mulher desse homem, e tem uma relação com eles tão profunda. E uma das palavras que mais me marcam no começo do Gênesis, antes da queda inclusive, é a promessa do que Deus deixou para Adão. Adão, você vai ser fecundo, você vai multiplicar, você vai crescer muito, porque eu coloco sobre você essa bênção. Irmãos, fala a verdade, essa é uma bênção maravilhosa de se ter. Deus dizendo para você, você vai crescer muito, você vai alargar, você vai ser fecundo, tudo que você fizer vai produzir. Quantos desejam produzir muito esse ano? Amém. Nós desejamos isso sempre, não só esse ano. Mas essa vontade de Deus inicial, crescer é parte da nossa existência. Deus tem nos dado vida para vivermos abundantemente para o louvor da sua glória. Então nós temos que ser fecundos, produzir, multiplicar, porque essas são as bênçãos de Deus sobre nós. Essas são as bênçãos do Senhor sobre você, crescer e multiplicar. Isso, claro, vai ser manifesto a cada pessoa de um jeito, não é? De maneira. Há famílias que têm um filho, famílias que têm 2, famílias que têm 3, famílias que têm 4. E as famílias mais antigas tinham 12, 10, 9, 13. Né? Quem está aqui e que tem uma família acima de 10 irmãos? Tem aí alguns dos antigos, né? Pelo menos 10 irmãos. Quem tem 8? 8, 9, olha. No passado era mais comum, né? Ou você fala de ter um filho, ter um segundo. Fala, pelo amor de Deus. Mas é uma das bênçãos de Deus ter filhos. Ter filhos é uma dádiva. Porque os nossos filhos nos trazem alegrias que só filhos vão trazer. Tristezas também. Mas não roubam de nós a manifestação paternal ou maternal de ser quem nós somos. Esse crescimento é inerente a uma fala de Deus. Quando a criança chega, como é que ela cresce? A criança tem que querer crescer para crescer, ou ela cresce mesmo que ela não queira? Biologicamente, ela cresce mesmo que você... Tem pais aqui que gostariam de congelar seus filhos. Ai, queria que ficasse assim. Seria tão... Que saudade da minha pequelucha quando... Né, Zé? A pequelucha já está dirigindo, já está na faculdade, namorando. Me parece que tem uma aliança de noivado hoje aí. Vocês não sabiam? O José não sabia? Ai. O Zé tá chorando. É brincadeira, Zé. O Zé falou, pelo amor de Deus, isso não... Por quê? Porque dói crescer. Nós queremos às vezes que as coisas permaneçam intactas, que não haja estatura
maior do que aquela que nós imaginávamos. Que a sabedoria permaneça aqui. Outra coisa que incomoda é quando você vê os seus filhos sabendo mais do que você. Não sei quem me perguntou, não sei se foi a Carol, alguém me perguntou sobre o Kelvin e tal, estava tocando violão, não sei o que, meu pai elogiou ele no Natal, falou, você está muito... Mas para uma pessoa eu respondi, ele sabe mais do que eu na idade dele. Ele pega o instrumento e ele já tem um campo harmônico na cabeça, ele é autodidata, nunca fez música, matematicamente falando, mas ele canta, compõe, faz, eu me vejo nele, mas rapaz, ele está melhor do que eu. Isso para um pai é satisfação? Ou fala, que absurdo, tem que dar um jeito de ofuscá-lo. Ele não pode ser melhor do que eu. Você acha que Deus, quando falou para você crescer, ficou pensando, vai crescer até um certo limite? Deus tem prazer em ver você manifestando a glória dele e crescendo segundo a vontade dele. E quando a gente não entende isso, a gente vive a contramão do crescimento. Quando eu li para você em Lucas o que acontece com Jesus, é que a gente sabe muito pouco da infância dele, da adolescência dele, até da juventude. Há um relato muito rápido desse nascimento, depois há um relato dele sendo apresentado ao templo, e depois um relato rápido aos 12 anos, quando ele de fato vai e a família se perde dele, ou melhor, né? A família vai embora, porque era costume que as crianças andavam com os adultos na frente ou atrás. E como a família foi andando, e ele ficou lá na sinagoga. Eu já fiz perguntas aqui, alguém já esqueceu criança em algum lugar? Já perdeu criança? De repente você olhou, cadê o filho? Rapaz, bate um desespero. Cadê a criança? Não sei o quê. Fala com a Priscila e a Thalita. Eram pequenininhas, acho que sei lá, 3, 4 anos de idade. Meus pais estavam aqui na Vila Maria, na Assembleia de Deus da Vila Maria, na Gávea. Era uma festividade, nem lembro o que era. Aniversário da igreja. Estavam todos felizes, tal. Aquele culto, acabou o culto, fica conversando. O pastor tem a cantina, não sei o que lá. Quando vai olhar, cadê a Priscila? Fala, tá ali. Cadê a Thalita? Tá com a Priscila, sabe aquela coisa? E onde estão as duas? Fala, vamos procurar. Sumiram as duas crianças. Minha tia já passando mal, minha tia Alice falou, meu Deus, agora estamos procurando, começamos a dar volta, procurando nas padarias, nos mercados, nada das crianças. Nada das crianças. E ó, irmãos, isso levou, acho que será 20 minutos, mas parecia que foram uns 20 minutos, essas crianças, tudo procurando, tudo qualquer lugar, procurando até no gasofilácio para ver se elas tinham. Nada. Quando não sei quem falou, não, peraí, vamos começar a procurar, será que elas voltaram para casa a pé? Será que elas foram para... Vai saber. E não é que elas tinham pegado uma na mão da outra, subido a Gávea inteira, minha avó morava lá na frente. Elas estavam sentadas em frente à porta, as duas. A gente... Ei, Priscila. A gente veio antes. Mas a gente cresce com essa experiência. Por quê? A vida nos ensina a crescer. Você pode ter certeza que a partir de uma experiência dessa você fica mais ligado. A criança fica mais ali, você fica atento, você fica tal. Um dia eu perdi o Kelvin. Queria procurar, mas ele estava dentro do carrinho. Eu estava fechando o carrinho com ele dentro. Eu vi que não fechava, estava duro. Pá! Aclamou, o menino está aí! Eu não tinha visto. Talvez algumas sequelas ficaram. A família de Jesus voltou. Maria já dando aquele pito em José. Como é que você pode fazer uma coisa dessa? Você sabe que na sinagoga nem posso entrar. Isso era coisa sua, você estava lá com os rabinos. Mas bem, sabe como que é Jesus? É difícil. Era difícil, irmãos. Tudo com Jesus era difícil. Brincava de pique-esconde, ele desaparecia. Opa, não estou mais aqui. Opa, Jesus. Era assim, cara. Ele era milagre. Brincava de pega-pega, o pessoal chegava perto e falei, não dá para pegar nunca. Desculpa aí. E quando chegou lá, a mãe ficou nervosa.
entrou na... O que você está fazendo aí? Falou: olha, eu estou cuidando das coisas do meu pai. Mas diz o texto que em tudo ele era obediente. Mas naquele momento, sabe quantos dias? 3 dias. Já pensou você for reparar que você perdeu um filho só depois de 3 dias? Falei: pastor, eu queria esquecer da minha esposa uns 10 dias. Irmão, você pensou isso? Vou orar para Deus te levar. Eu estou querendo esquecer de umas pessoas a vida inteira. E Jesus estava crescendo. Jesus fez a escolha de estar no melhor lugar, na hora certa. Que bom que você está aqui hoje ouvindo uma palavra que faz você crescer e desafia você a permanecer na presença do Senhor. A questão física e a estatura, a altura, o tamanho, é uma questão numérica mesmo, é uma posição, é a estrutura, é a condição. Nós temos que crescer. É importante que atinjamos um tamanho, uma altura, porque adulto tem que ser grande, adulto não pode ser pequeno, a não ser que seja o irmão Nelson Ned, porque ele sofria de nanismo, mas ele já estava na glória. Tirando esse problema, digamos, genético, um adulto, eu lembro que uma vez o Miguel, acho que viu falou: nossa, como que ele falou? O Miguel passou no shopping com a gente, tinha um anão na porta de uma loja. Nossa, ele falou alto. Passou, nossa, por que ele cresceu e tem barba? Ele não cresceu e tem barba. Aí o anão falou: não, o anão começou a rir. Eu falei: não, filho, porque ele é pequeno. Eu falei: ele nunca tinha visto um adulto pequeno. Mas tem muito crente sofrendo de nanismo espiritual. Você quer conservar as brincadeiras da sua carne e ao mesmo tempo curtir uma de espiritual. Está na hora de você crescer e abandonar as coisas de menino. Quando você era menino, você falava das coisas de menino. Mas agora que você é adulto no espírito, você tem que desejar as coisas espirituais preparadas para você. Se Jesus mesmo aos 12 anos deu uma aula em adultos que poderiam estar onde ele estava, pelo menos 3 dias aprendendo e ensinando, diz que ele não estava só aprendendo, mas também ensinando. Como é que uma criança de 12 anos pode ensinar alguma coisa? Cheio do Espírito Santo? É possível. Porque agora o tamanho não faz mais parte, o tamanho físico. Por isso que eu falei, você pode crescer de tamanho, mas se espiritualmente continuar sendo nanico, o que vai adiantar? Eu desejo que você cresça espiritualmente no Senhor. É sobre isso que estamos pregando hoje. Mas Jesus não só crescia em estrutura e na condição física, claro, porque não ia ficar pequeno, mas ele crescia em sabedoria e graça. É conhecimento, é a separação, é o interior, é a oração, é o jejum, é a adoração, é o aprendizado, é o ensino. No ano passado, quanto tempo você dedicou para aprender alguma coisa biblicamente falando? O quanto você se separou ao longo de todos os meses? Foram 12 meses que você viveu. Nesses 12 meses, o quanto de palavra você leu, introjetou, recebeu, entendeu revelação, compartilhou com amigos, pregou, evangelizou e viu vidas sendo salvas e curadas? Porque crescimento espiritual é receber e doar. Não é só inchar e inchar de um conhecimento, de uma palavra que cai, você fica feliz e volta para sua casa inchado de palavra e nada sai de você. O Senhor deseja usar você na autoridade. É diferente. É desse crescimento que eu estou falando, de um crescimento que envolve posição. Acompanhe comigo. Adão cresceu ou não? Em quê? Em tudo, né? Ele cresceu em tudo. Cresceu até o suficiente ao ponto de fazer uma escolha errada. Porque é muito típico de adulto fazer escolhas erradas conscientes. A criança pode escolher errado, mas às vezes não sabe, né? Ela é inocente ainda. Aí o adulto que vai lá e corrige o caminho. Mas o adulto está lá, já aprendeu com seus pais ou com quem os ensinou. Depois que cresce, você procura não mais errar naquilo que você já errou. Verdade ou não? Mas quem já viveu experiências de errar naquilo que já errou?
E de vez em quando dá uma erradinha. E quem já ficou bravo consigo mesmo porque fica dando uma erradinha sempre? Nesse culto mesmo você fala assim, rapaz, vai errar assim lascado em 2019, hein? Quem quer dar um basta nisso e avançar para um crescimento que vai fazer você errar menos? Porque de vez em quando a gente começa a conviver com alguns erros e acha isso normal. Apareceu na minha timeline no Facebook, vou fazer esse comentário, não sei quantas pessoas viram essa notícia. Começaram a fazer uma pesquisa, e o objetivo daquela pesquisa era um lá, específico. Aconteceu que no meio da pesquisa o objetivo mudou, porque entre algumas perguntas que se faziam a crentes, eles foram descobrir que os crentes liam pouco a Bíblia. A leitura da palavra era bem pequena. Não sei quem assistiu esse documentário. Vocês viram isso? Que interessante. Depois você viu lá, tem uma porcentagem depois de ler 4 vezes a Bíblia. Vocês viram isso? Que interessante. Que lendo a Bíblia até 2 vezes por semana, a diferença é muito pouca. Porque talvez a retenção, a dispersão, a retenção é pouca, a dispersão é muita. Mas eles começaram a perceber que tem um gráfico maluco que quando chega na 4ª leitura assídua da Bíblia por semana, o gráfico sobe. E aí eu não lembro muito bem a porcentagem, mas por exemplo, me parece que 30% das pessoas que liam a palavra viviam mais, 40% ficavam casadas, 50 e poucas por cento tinham menos propensão à pornografia, só pelo simples fato de ler muito a palavra. Que tal você crescer nesse ano e ler Bíblia como você nunca leu na sua vida? Que tal você falar, meu Deus, esse é o ano na minha vida onde eu entendo que o que Deus deu para Adão, para Israel, para Jesus e para a igreja, deu para mim e para minha casa. É desse crescimento, mas aí a gente tem tanta outra coisa. Temos o trabalho, é o relatório, é a reunião, é a viagem, é sei lá qualquer outro livro que eu pego para ler, quando leio. Ou é a internet que eu vou... Não, eu só vou dar uma olhada, está lá 3 horas. E a leitura da palavra não existe. Aí eu vejo que os crentes às vezes delegam a leitura da palavra da sua própria vida aos cultos que frequentam. Não, eu leio Bíblia 2 vezes por semana, domingo e quinta. Meu pastor lê para mim. É bem isso, viu? E aí eu pergunto no outro domingo, o que eu li? Não sei. Não sabe. Porque não entrou. Não permaneceu. A palavra tem que ser introjetada no teu espírito. Talvez você entenda por que é que Deus disse a Moisés: digam para eles falarem disso todo o tempo. Eles precisam inculcar a lei na cabeça. E o judeu levou tão a sério, pegou os filactérios, fez pequenos fragmentos da lei, colocam no cabelo e ficam balançando lá para ver se a lei entra. E vão nos muros das lamentações até hoje. Os mais ortodoxos fazem isso. Eles ficam balançando. Você já parou para pensar por que desse movimento? Esse movimento é judaico. A lei tem que entrar. Mas é claro que o papel não vai entrar na cabeça. Você tem que meditar. Não é para levar o pé da letra. Você tem que entender o que Deus está falando. Por exemplo, hoje a palavra é: você vai viver um crescimento que Deus projetou para você. E ele vai ser extraordinário. Por que eu estou profetizando? Não. Porque a Bíblia está dizendo é que eu estou profetizando. Israel cresceu, Jesus e seus discípulos cresceram. A igreja precisa crescer. Eu vou falar de 2 coisas e vou encerrar a palavra hoje. 2 coisas que você precisa fazer para crescer. 2 coisas fundamentais que você precisa fazer para crescer. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 54. Evangelho de João. Até já citamos indiretamente, mas agora eu vou ler com o texto. João 6. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Vamos ler o 54 até o 59. João 6, 54. Todos acharam?
Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quantos creem? Amém. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Aleluia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai também. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Meu irmão, você está entendendo essa palavra? Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão, viverá eternamente. Essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Aleluia. O pão aqui é representativo, e o suco de uva também, o cálice que você pega, já falamos disso muitas vezes. Mas se ele é representativo, então o que é que ele representa? Representa a vida de Jesus e tudo que ele é, tudo que ele ensinou, tudo que ele passou, tudo que ele deixou, cada promessa. A vivência da vida de Cristo é o maior alimento que eu posso ter para sobreviver nessa terra. Me alimentar de Jesus, entende? Então Jesus estava dizendo, olha, eu vou passar por um momento que é um momento crucial da existência, porque eu vou deixar o meu pão, o meu corpo ser partido, como eu estou partindo esse pão aqui diante de vocês. Está vendo esse cálice que tem um líquido vermelho, que aqui é vinho, mas agora pense que vai ser o meu sangue, porque o meu sangue vai ser derramado, e vocês vão celebrar isto. Como assim celebrar a morte de alguém que a gente ama? Porque se não fosse a morte daquele que nos amou primeiro, nós não teríamos condições alguma de continuarmos vivendo o crescimento de qualquer ordem nessa terra. Se Jesus não tivesse padecido, você não teria sobrevivido. Se não houvesse morte, não haveria vida. Se não houvesse ressurreição, você permaneceria para sempre fadado a ser uma pessoa que não cresceria em nada. Mas a palavra está gritando aos quatro cantos. Espero que isso possa entrar no teu espírito, e você tem que se alimentar de Jesus. O quanto de Jesus você conhece, o quanto de Jesus você tem, o quanto de Jesus você sabe, o quanto de Jesus você quer, o quanto de Jesus passa no teu coração um desejo ardente de querer tocá-lo se fosse possível. Se alimentar de Jesus é se alimentar de um pão, não como aquele do maná lá, que as pessoas até tentaram conservar. Lembre-se que quando Deus deu a Moisés a direção, falou, diga para eles que eu vou mandar um alimento. Vai cair do céu, eles vai lá, pega, recolhe e come. Mas não guarda, porque vai ter uma porção diária. E o povo guardou. Já leu esse texto ou não? O maná descia do céu, eles eram para comer na porção diária. Fala, fica tranquilo, que Deus prometeu que vai dar pão. A mente tem que estar livre, crescida. Mente diminuída é aquela coisa assim, vai faltar. Deus me livre, melhor quem guarda tem. Aí já tinha umas donas que pegou o maná e colocou dentro de pote de maionese. Vai, guarda aí, bem, guarda, porque pode ser que depois da manhã nós vem de maná. Aí amanheceu o dia, Moisés saiu na porta da tenda só para saber. Aí tinha um pessoal veio saindo com o pote, falou, guardou, né? Deu bicho, irmão, deu bicho. Você está com medo do quê? O Deus que provisionou hoje é o Deus que vai provisionar amanhã. Você tem que se alimentar do pão vivo que desceu do céu. Quem fica muito preocupado com o pão, é o pão, é o trabalho, é as suas coisas, eu tenho que ter, meu Deus do céu, se eu não tiver, meu irmão, você se alimentou de Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Quem de mim se alimentar vai viver por mim. Você está diante de uma mesa que é a mesa do sacrifício. Jesus se sacrificou para que você descansasse nele e soubesse que você vai se alimentar dele.
mas você se alimenta de outras coisas, e por isso que vem dúvidas. Quando você está se alimentando de outras fontes, você nem crê na fonte principal. Mas Jesus é a fonte inesgotável de toda a provisão. Em Mateus 4,4, quando Jesus está lá no deserto diante de Satanás, ele vem e fala: transforma essas pedras em pão e coma. Você está com fome, está passando um momento difícil, você sabe que você tem esse poder, você sabe que para você é fácil, você teria condições de fazer. E Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É maravilhoso quando você vê alguém alimentado no Espírito. Mas se Jesus não estivesse alimentado, isso é mesmo, rapaz, eu estou vendo até um sonho com o creme aqui, olha. Quem gosta de sonho aí? Um croissant. Ui, a ceia podia ser de croissant, né? Em fevereiro vamos fazer a ceia do sonho. Essa igreja está inovando, né? Já fizemos a ceia comunitária, né? Podemos fazer uma ceia mineira, que seria pão de queijo. Irmão, né? Porque assim, a questão não é um pouquinho. Você acha que Jesus é o quê? É esse pão aqui? Cuidado, esse pão. Olha, aqui eu estou pegando o cotovelo de Jesus, irmão. Rapaz, eu comi, senti um prazer. Para mim, eu comi o dedo de Jesus, era o polegar, irmão. Nós não cremos em transubstanciação, nós cremos no valor sagrado do próprio corpo de Cristo derramado na cruz do Calvário. Mas esse momento para nós, então, ele é santificado por causa do quê? Do sacrifício, não ao elemento que está aqui. O elemento existe para a gente ter uma memória visual da coisa, mas o corpo de Jesus foi partido. Ele sofreu de verdade. Ele sofreu. Então ele disse assim: olha, quem comer desse meu corpo, ou seja, quem participar desse meu sacrifício entendendo, vai crescer. Mas quem não entender, vai ficar paralisado. Salmo 119, versículo 105, vocês conhecem de cor, não conhecem? O que está escrito? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É só você se perguntar o quanto de palavra você tem, o quanto de palavra você conhece, quem é Jesus para você. Se Jesus é apenas a simbologia do pastor que prega, você já sabe que Jesus um dia esteve com esse, esteve com aquele, que nasceu em Belém, morou em Nazaré, José e Maria eram seus pais, ele chamou 12 pessoas, Judas o traiu. Eu sei coisas genéricas a respeito dele. Não se pode pensar só nisso, meu irmão. Você tem que pensar realmente no Jesus individual, singular, teu Salvador, Senhor e pessoal. Eu tenho que me alimentar desse Jesus. Crescimento para esse ano é você dizer: eu estabeleço esse ano um relacionamento pessoal com Jesus. Eu quero que Jesus me chame pelo nome. Eu quero que Jesus esteja comigo no meu carro, no meu quarto. Eu quero que Jesus esteja comigo quando eu andar pelas calçadas das ruas. Eu quero sentir a presença dele até em sonho. Eu quero ouvir um louvor e sentir Jesus presente dentro do meu ser e falar docemente com aquela voz maravilhosa e inconfundível que só ele tem. A igreja começa a ser uma igreja relevante quando cada membro, cada homem e mulher tem um relacionamento pessoal com Jesus. É intransferível, é real. Você sente, você ouve, você fala e você percebe que ele está ali. E segunda coisa importante, comece se alimentando. Então, primeiro, o teu alimento espiritual é se alimentar de Jesus. O segundo é permanecer semeando. Gálatas capítulo 6. Não há crescimento sem semeadura, pode ter certeza. Não se cresce sem plantio, sem investimento. Isso é um fato que é da vida. É um princípio estabelecido pelo próprio Deus desde quando o mundo é mundo.
Gálatas 6. Vamos ler do 6, podemos ler do 6 até ao 10. Sobre o que eu estou falando mesmo? Crescimento. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas daquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O que é semeadura? Quem aqui se formou numa faculdade particular? Foi de graça? Você aprendeu coisas lá? Depende. Mas o diploma pegou. E quando você ia para uma entrevista, você pode dizer que você é formado em tal coisa. Do dia em que você começou, no primeiro dia de aula até o último, contando todas as parcelas que você teve que pagar, você chama isso do quê? Investimento. Você investiu em você mesmo. Um belo dia você pensou, não, peraí, o que eu estou fazendo? Eu quero dar um salto maior, eu quero aprender uma coisa nova, eu quero ter um outro conceito a respeito de tal matéria. Eu amo essa área, vou fazer pensando nisso, porque eu quero trabalhar naquilo outro. E aí você foi, pagou as mensalidades, investiu, porque sem aquele investimento, fatalmente você permaneceria sem aquele conhecimento que você comprou. É um serviço que você contratou. Quando você foi trabalhar, foi para o mercado de trabalho, lá estava você. De repente surge uma situação em que a empresa falou, olha, as vagas para promoção existem, mas você precisa fazer tal curso. Lá vai você de novo investir em você. Às vezes a própria empresa faz isso, porque sabe o quanto você vale para ela. Aí ela vai então, às vezes metade, fala, vamos fazer o seguinte, bolsa disso, daquilo, e vai. Mas irmãos, não há como você galgar outras posições na estatura e na condição de estrutura desta vida, se não houver semeadura. Eu só cresço quando eu de fato estabeleço o meu próprio investimento. É a lei da semeadura. E quando eu semeio coisas espirituais, é impossível que o Deus justo e verdadeiro não recompense, porque eu acredito num Deus que retribui. Aleluia. Você crê assim também? Quantos têm esperança de que todas as sementes que você já lançou não vão voltar vazias? Aleluia. Mesmo que sejam sementes antigas. É outra coisa maluca isso. De vez em quando encontramos pessoas na história da nossa vida, e que de vez em quando trazem depoimentos que nós nem sequer imaginávamos ser possível, que tínhamos deixado alguma coisa boa e frutífera ali. Mas se passaram tantos longos anos, e quando você vai ver, fala, você lembra daquilo? É por causa disso que eu estou onde eu estou. Aí você olha para a pessoa cheia de frutos, de um dia, de uma semente que você lançou lá atrás, e você, porque não teve o resultado instantâneo na hora, você nem soube. Meu irmão, posso dizer você aqui hoje, em nome de Jesus, existem milhares de sementes ou centenas de sementes que você lançou e que estão até hoje vingando no coração de muita gente. Porque você não viu o resultado, não significa que você deve deixar de plantar.
Porque você não pode participar de todas as glórias daquela árvore frutificando, não significa que você não pode ser usado por Deus para continuar semeando. Então semeadura é contínua. Eclesiastes 11, versículo de número 4. Eclesiastes 11, 4. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Mas o começo do versículo, do capítulo é: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7, ainda com 8, porque não sabes qual mal sobrevirá à terra. Aleluia! Quem aqui já investiu na vida de alguém? Perguntar isso para pai e para mãe é uma coisa quase que injusta, porque pai e mãe investem na vida do filho a vida toda. É verdade ou não? Depois você tem filho, não existe mais você, é ele se der você, não é? Porque aquela coisa, você vive, você trabalha por eles, você quer vê-los melhor, você quer que eles não cometam os erros que você cometeu e tal, e você promete para você mesmo que você não vai cometer os erros dos seus pais, e você comete. Isso sim é crescimento. Nem sempre você comete, alguns você consegue não cometer. Mas ainda que você cometa, você olha para os seus pais e vê: puxa vida, eles passaram por isso e o Senhor os restabeleceu, eu também posso ser restabelecido. Isso é crescimento. E não assim, meus pais semearam. Um dia desse eu falei, e falo para os meus pais muitas vezes, quando é aniversário deles, a gente tem momento de se abraçar, eu falo sempre isso: se tem uma coisa do qual eu tenho que ser grato eternamente, é que os meus pais deixaram o maior legado que eu poderia receber. Eles disseram quem era o Senhor Jesus na minha vida. E isso impregnou a minha história. Lei da semeadura. Vivi diversas experiências. Muitas, hein? Vou falar algumas aqui. Na cidade onde morávamos, não tinha luz elétrica pública. Era o interior de Guarulhos, chamado Aracília. Não tinha asfalto. E a gente saía à noite para ir para o culto num brejo. Então você via os sapos e as rãs. Era um negócio muito louco. E de vez em quando você via uns movimentos lá na frente, alguém se aproximando, você não sabia quem era, porque você não conhecia, não dá para ver o rosto. Então, de vez em quando, noite. Você nem sabia para quem você deu boa noite. E passaram, e você ia para o culto, lembro? E a gente ia. Eu era pequeno, eu tinha uns 6 anos de idade. E chegávamos lá, tinha um lugar para limpar o barro dos sapatos. Nem sei como é que chama aquilo. Capacho? Não, era uma de ferro assim. Uma lâmina, soleira. Aí tirava ali. E era um piso vermelhão na igreja. Que muitas vezes a minha mãe e as irmãs lá ajoelhavam e ficavam encerando aquilo com enceradeira. E aí era vigília. E a vigília, como você sabe, para todo bom pentecostal, eu era criança, eu não entendia nada, que eles começavam a falar em português, depois falava tudo índio. Na minha cabeça era isso. Nossa, meus pais, eu sempre achei meus pais poliglotas. Eu falei, meus pais, eu falei, não, qualquer dia eu vou entender esse idioma. E aí aquela coisa, falando em línguas. Mas eu quietinho lá, eu sentia a presença de Deus, mesmo pequeno. E eu falava, Deus, eu quero entender isso. Aí vi umas visões, eu lembro de umas visões de uns irmãos que viam não sei o que lá, um buraco da igreja que abria, e que vinha não sei o que, de uma água, e que descia. Eu falei, meu Deus, não estou vendo nada. Então eu via visão, eu via palavras, eu via pessoas endemoniadas.
endemoniadas na igreja, o meu pai impunha as mãos e a pessoa era curada. E me lembro de um fator que foi determinante. Uma mulher na frente da nossa casa, eu conto isso, não sei se meus pais vão lembrar, e ela ficou dura numa cama, dura, enrijecida assim. E olha que importante, às vezes vem, vou levar a criança. Meu irmão, o melhor lugar para a criança estar é nesse lugar mesmo. Estava lá eu pequenininho, no meio das orações, meu pai entrou lá, acho que era o João Carlos, estava junto, eu não lembro, sei que tinha uns irmãos, vamos orar por ela. E eu lembro que nessa casa era a única casa daquele bairro inteiro que tinha luz de Natal. Eram umas lâmpadas desse tamanho, acho que era lâmpada de abajur, que o cara comprava colorido e colocava, porque não tinha essas coisas, mas eu achava lindo aquilo. E a mulher estava ali, eles eram espíritas, ela estava dura, gelada já, e começaram a orar, e aquela oração, Deus, Jesus, e você parecia que ia morrer. Toda vez que começava uma oração, eu sempre achava que Deus ia me matar, porque eu me achava indigno. E aí era um pouco daquela repressão, estava de não entender direito. E daqui a pouco a mulher começou a ficar quente. E eu vi isso com os meus olhos. Falei, Jesus, eu quero isso. Lei da semeadura. Você está semeando o que para os seus filhos? Está ensinando o que? Está carregando eles para onde? O que está acontecendo? E aí foi indo, foi caminhando. Eu lembro que mudamos de cidade. E toda aquela herança assembleiana que eu tinha de lembrança de aulas no flanelógrafo, de quem era Davi, de quem era Golias, de quem era Sansão, e as histórias, e as gincanas bíblicas, tudo que eu tinha aprendido. Falei, meu Deus, e agora? Fomos para uma igreja, chegamos lá, era uma igreja revolucionária, uma igreja modernex, porque lá eles já cantavam corinhos. Isso sim era uma igreja moderna para a época. Eram corinhos, mas ainda estavam. Eu lembro que os corinhos ficavam numa pasta. Lembra disso, pai? Lembra, mãe? A Silvana deve lembrar também. Ficava numa pasta lá, e aí tinha os números. Vamos cantar, mas não era da harpa, era um. E aí o pastor gostava muito lá. Me lembro até dos corinhos que ele cantava. Mananciais de água viva, que corre. Aí cantava. E eu ouvindo aquela. E aí eu fui promovido. Eu fui promovido de filho de presbítero para tocador de pandeiro. Meia lua não tinha. Eu achava maravilhoso aquilo. E quando tinha os hinos mais fortes, eu queria que tocasse os mais agitados. Meu pai sempre revolucionário, conversando lá com os irmãos, falando, não, vamos introduzir um negócio novo. Aí compramos lá na Santa Efigênia uma bateria eletrônica. Você fazia o terra com uma mão e o bumbão do dedão aqui, lembra disso, pai? Rapaz, revolucionou a igreja, parecia a igreja do rock. E eu fui crescendo. Bateria eletrônica podia, mas não podia a acústica ainda. Até que um dia colocou a bateria. Até que um dia chegou a guitarra. Até que um dia tinha um grupo chamado Água Viva. Eu lembro que a primeira vez que eu sentei no sofá da minha sala e fiz a primeira canção de louvor. Água viva para quem tem sede, pão da vida para quem tem fome, Jesus Cristo é o seu nome, sacia a sede, mata a fome. Eu tinha aqui 15 anos. Fui mostrar lá para líder do louvor. Nossa, é lindo, vamos ensaiar, vamos fazer. Estou um dia lá no sábado da consagração orando, e vem a esposa do pastor e fala, Denis, você vai pregar à noite. O menino que estava lá naquela casa da lâmpada do Natal, vendo uma mulher dura ficar livre do mal, uma criança que queria ser batizada com o Espírito Santo nas vigílias da Aracília, onde não tinha nem luz. Agora estava lá, falei, meu Deus, eu lembro, eu estava na cozinha, entrei, meu pai sempre na sala, com vários estudos e Bíblia, e muitas coisas que ele lia lá. Eu falei, pai,
Quando é que a gente sabe que está pronto para pregar? A gente sabe que está pronto para pregar quando a gente tem certeza que não está. Meu pai era meio filosófico. Aí eu peguei aquilo e falei, rapaz, não me ajudou em nada. Tipo, eu voltei mais apavorado, mas depois eu entendi o que ele quis dizer, que essa é a grande verdade. Você nunca tem que achar que você pode alguma coisa, mas você tem que entender que Deus te faz crescer nos dias em que você está passando por aflição. Aí eu fiquei muito, falei, eu vou buscar uma palavra. A primeira palavra que eu ministrei na minha vida, Eclesiastes 12. Decorei. Lembra-te dos dias, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que te venham os maus dias, e diga, não tenho neles prazer ou contentamento. Eu vou pregar isso para os jovens. Eu queria pregar, que roupa que eu usar? Eu peguei o paletó do meu pai. Era um como é que chama um negócio que é só um blazer, né? Um blazer de couro preto. Você imagina eu, 15 anos, uma vareta, pegando o blazer, então ficou desse tamanho. O pessoal olhou, por quê? Eu sempre achei assim que a unção estava na roupa dele e que ia funcionar. Mas não funcionou a roupa, funcionou todo o crescimento que eles me deram a respeito de Jesus, o alimento que eu recebi ao longo de toda a minha história. E naquele dia eu vi os jovens todos vindo à frente, e aquela pregação veio, e nos abraçamos e oramos. Eu falei, meu Deus, eu quero isso para sempre. Eu me realizo nisso, eu amo fazer isso, me ajuda, Senhor, a permanecer nisso, e glória a Deus, fiquei feliz, agora vamos embora. Meu Deus, eu vou morrer aqui. Eu quero essa cidade para sempre. Eu quero, meu Deus, eu vou viver 50 anos aqui. Você já deve ter feito planos de crescimento na sua vida, onde você achou que era assim, que era assado, que Deus tinha que fazer isso e aquilo. Meu irmão, é o seguinte, Deus vai fazer com você o que Ele quiser, e ainda assim sempre será o melhor. E depois de tudo, muitas coisas aconteceram, reboliço em casa, vai daqui, não vai de cá, fica na cidade, não fica, vende a casa, não vem, aquelas coisas. Eu estava muito triste. Fui para um culto, meio, falei, Deus, hoje o Senhor tem que falar comigo. Não sei se você já foi para um culto onde você fala assim, Deus, eu só acredito se o Senhor falar meu CPF. Porque essa coisa de crente está ficando esquisito. Sabe aquela coisa? Eu falei para Deus, tem que ser muito assim, você tem que falar comigo, por quê? E Deus é misericordioso, irmãos. Não pode falar assim, Ele não se inclina porque você pressionou, mas porque Ele te ama tanto, e sabe que você é tão fraco, e sabe às vezes que você é tão incrédulo, sabe que você às vezes é tão carnal. Aí eu estou lá, e aquele culto, veio um irmão de Goiânia, ele tinha um sotaque, estava pregando, era o último culto, a gente ia mudar outra semana, aquela coisa meio confusa, eu sentado ali, e aquela coisa, o culto aconteceu, e ele pregou, voou, sabe aqueles cultos, meu Deus, aconteceu de tudo, e nada. Aí ele está aqui assim, está fechando, vou passar aqui para o irmão, só um instantinho, não posso porque Deus está falando comigo, jovem, pá, irmão, já pensou, você está no meio de um culto, Deus falou, você, eu já comecei a pedir perdão, eu falei, não quero morrer hoje, eu estava brincando. Irmão, você pede as coisas para Deus, Deus vai te pegar na esquina. Aí fiquei apavorado. Deus está me falando, por que você tem duvidado? Eu te escolhi no ventre da tua mãe, e você não ficará nessa cidade. Eu te levarei para outros lugares, porque eu vou te usar em muitos lugares do Brasil inteiro. Na hora eu falei, Deus, menos nem precisa tanto. Você acha que Deus vai economizar quando quiser te abençoar? Por que você tem essa cabeça de miserável? Meu Deus, só paga aqui essa conta de luz. Conta de luz, irmão, o irmão paga para você. Deus não vai pagar só sua conta de luz, não. O Senhor quer, na verdade, usar você poderosamente, fazer você crescer, vai expandir.
Mudamos de cidade, chegamos aqui perdidos, não sabia onde ia. Fui com meu primo na presbiteriana, ficamos lá, encontramos o irmão Noé, lembro até hoje. Estou lá na escola bíblica deles, estão lá aprendendo, eles aprendem muito palavra, é uma bênção, a presbiteriana é uma bênção. E o legal é que você... é uma bênção, mas você tem que ir de casaco, porque é frio. E aí... Só piada, eu amo todos vocês. E aí o Noé estava pregando, eu falei, rapaz, eu cutuquei o Sinclair, falei, Sinclair, tem Espírito Santo, mano. Não é possível, não é possível. Imagina, Denis, eles são sensacionistas. Eu falei, não é possível, cara. Olha, eu vou perguntar no final, não faz isso dentro. Ele ficou. Eu sempre fui assim, eu falei, não é, vem cá, desculpa, cara, você é batizado com o Espírito Santo. Quieto. Eu sou, mas ninguém pode saber. Eu achei muito legal aquilo. Falei, eu percebi vocês podem ficar aqui o tempo que for. Aí ele falou assim, mas Deus tem uma obra para vocês e não é aqui. Falei, rapaz, possível. Aí vamos nós. Assembleia de Deus do Bom Retiro. Eu estou contando tudo para você saber o seguinte, meu irmão. Onde você está e o que você é resultado de uma série de coisas que Deus já fez, você está crescendo. Você está crescendo. Aí eu estava com o cabelo meio aqui, assim, meio de lado. Cabelo crescendo, tá, aquele negócio meio... Vou me batizar. Meus pais foram comigo, tem foto até hoje desse batismo. Estou com cabelão, estou na fila do batismo assim e tal. Aí o rapaz olhou e falou, não, você não pode se batizar. Não pode se batizar com esse cabelo. Irmão, Aí eu, na época, o pastor Jabes de Alencar, como assim? Vai batizar com esse cabelo? Não é o cabelo dele que vai batizar, é a alma dele que vai batizar. Desce aqui agora que eu vou batizar você. O irmão outro ficou assim, ele deu uma jogada. Não fiz, irmão, só parte do repertório. Eu fui pianinho, morrendo de medo. Me batizei e falei, agora ninguém me segura. Eu achava que já sabia tudo sobre Deus. Eu achava que agora um pouco de Shibalamanaia e sai capeta e estava tudo certo. Você não sabe. Fui para o acampamento, lá estava minha esposa, a gente nem sabia que estávamos juntos no mesmo lugar. Mas Deus já tinha preparado tudo. Ela deve ter sentido meu cheiro lá, mas não quis reconhecer. Achou? Olha, deixa pra lá, irmão. São coisas que não edificam em nada. Eu lembro que eu tô lá, aquela coisa, eu quero Deus, eu só quero Deus, eu não quero mais nada, eu não quero o mundo, eu quero me ver livre disso, eu quero me ver livre de contaminação, eu quero me ver livre do pecado, eu não quero esconder nada dessas coisas que me contaminam, eu não quero ser como os meus amigos são, eu quero ser diferente, eu quero ser separado, eu quero que Deus me use, eu quero que Deus me leve, eu quero que Deus faça através da minha vida, na minha oração. Então a mulher de Deus falou assim, olha, vocês aqui são jovens, querem ser pastores, vem aqui à frente e fala, eu vou. Fala, agora nós vamos começar a rodear aqui, a clamar e a cantar. Falei, mano, que loucura, gente. Falei assim, eu sou de Deus, mas tem umas coisas meio forçadas. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, entendeu? E lá estou eu, daqui a pouco vejo meu primo cheio do Espírito Santo, daqui a pouco vejo o outro cheio do Espírito Santo, e todo mundo se abraçando. Eu falei, meu Deus, e eu? De repente eu olhei para aquele céu, não tinha mais céu, não tinha mais teto, estava tudo aberto. E a mulher de Deus falou assim, muitos de vocês não estão mais vendo o teto, estão vendo só o céu, porque o Senhor vai te levar aos altos lugares, e você vai ter encontro com Ele, fora das dimensões naturais que você sempre conheceu. Tudo eu queria, era oração para o encravado, eu era o primeiro a estar na frente, mesmo que não tivesse nenhuma. Você que eu estava em todas, que eu queria crescer. Hoje você faz um chamamento, irmão, eu sei se eu vou. Não dá esperado aí, vou no segunda chamada. Fulvestre, segunda fase. Meu irmão, Deus está te chamando agora, vem já, vem já.
Não é o que diz a canção antiga? Vem já, vem já, alma cansada, vem já, manso e suave, Jesus convidando. Chama por ti e por mim. Até que um dia eu entro numa reunião de intruso. Esses referendo Fagundes, 1300, era um sábado à noite, estava tudo aberto. Eu falei assim, olha só o que tem aí, cara. Está perto de casa, meu. Quer dizer, da casa deles, mas como eu sempre estava lá, intruso. Vamos entrar aí. Entramos, era reunião de oficiais chamada. A gente nem igreja. Aí chegamos que abrir uma porta assim, pá! Aí o pastor, desculpa. Nossa, a gente ficou até sem graça, que entramos assim. A igreja aberta toda, lá em cima não tinha segurança nem nada, descemos lá embaixo, está tudo aberto, muita fé, né? Aí entramos, era uma reunião interna, falei, não, fica aí, não, pastor, mas você já agora faz parte. Pastor Pimentel, não sei o que, isso, aquilo, não, que assim, que assada, nem que lá. Então, domingo que vem tem uma reunião de jovens que vem sábado à tarde aí, fala o pastor Vanderlei ali, é para vocês virem aí, vocês tocam violão? Eu nem sabia. A gente toca. Eu falei, eu senti de Deus que vocês tocam. Traz o violão, vai tocar também, e todo mundo. Ficamos assim em choque. Rapaz, essa igreja. E de vez em quando a gente fica assim, olha, nós vamos ter que analisar a ficha do irmão para ver se você está na estirpe da nossa reunião administrativa apostólica. Toma! Não tem tempo, as pessoas estão morrendo, as pessoas precisam crescer, e você tem que sair de onde você está e passar a crescer esse ano. Abracei aquilo ali, coloquei uma camiseta que eu me senti um super-herói. Projeto Amado, muito mais que emoção, era uma explosão, pá! Eu coloquei aquela camiseta, era a camiseta dos jovens, eu me senti importante, eu ficava intercedendo, orando, e aí a gente ia, e a gente evangelizava, ia para o cemitério, ia para os campos de futebol, e amava as pessoas, e dormia na casa do Sandro, pegando a cama dele. De vez em quando o Sandro chegava na madrugada da balada, estava o Jimmy, um negão de trança, dormindo na cama dele. Ele amava aquilo. O Jimmy, nosso líder, que já partiu para o Senhor, mas deixou plantado em nós muitas coisas. Era tudo que eu queria. Eu queria fazer parte daquilo. Agora nós vamos fazer a primeira marcha para Jesus. Estava lá eu, na primeira fila, no cordão de isolamento, com a camisa da Coca-Cola. Já era profético desde aquele tempo. E assim foi. Primeiro é a sexta vida, segundo, terceiro, quarto. Até que um dia eu entendi que crescimento espiritual não está atrelado à instituição. Que o crescimento espiritual não está atrelado à forçação de barra de alguém que queira dizer que você tenha que crescer por fórceps. Ou chamar de crescimento espiritual o que muitas vezes eram resultados financeiros de quem quer que seja. Crescimento espiritual não é a grana que você possui, o status, a posição que você tem, o trabalho, a carreira que você estabeleceu, porque todas essas coisas são secundárias. Crescimento espiritual é o teu relacionamento pessoal com Jesus. Quando eu entendi isso, tive que dar um basta a tudo que eu achava que era estrutura espiritual, mas era religiosa.
Foi duro, porque há uma mistura. Às vezes as pessoas misturam o que é uma vida espiritual, de entrega, de consagração a Deus ou a coisas. E nessa troca você se perde. Lembro que liguei um dia para o meu pai, estava aflito, falou: olha, está acontecendo isso e tal. Eu preciso falar com alguém sobre isso. Falei: olha, você sabe que eu sempre te disse isso, filho, eu até te alertei algumas vezes sobre isso, mas agora não importa. Uma decisão que você tomar, nós estaremos juntos. Morava lá na Barra da Tijuca, tinha um anel de ouro com 2 pedras na mão. Fazia transmissões via satélite para todo o Brasil, gerente operacional da Manchete. É uma coisa que todo mundo desejava e queria, e achava que isso era a espiritualidade de alguém. Mas eu percebi o quanto eu me tornei escravo de coisas que meus pais nunca me ensinaram. Ou você cresce para dentro, para depois crescer para fora, ou você se mata por dentro e abraça os crescimentos de fora, que são simplesmente enganos de Satanás. É nessa hora que você toma uma decisão. Então agora é hora de recomeçar. Está com medo de recomeçar por quê? Quando você está com o Senhor, vai ser a melhor coisa recomeçar na presença do Espírito Santo. Amém. Aí a gente fica perdido, né? Porque fica meio: e agora, o que vai fazer? Me disseram: como é que você vai fazer isso? Como é que você vai comer? Como é que você vai se alimentar? Olha o que você está fazendo, você está abrindo mão de tudo. Você é filho da visão. Visão de quem? Eu quero ser fruto da visão de Deus para essa terra. Aí a Carol disse: não conhece a palavra, bispo? Que o justo não vai mendigar o pão? E aí resolvemos abraçar a vontade de Deus. Aí estamos num sítio, e alguém lá diz: não, vamos fazer uma ceia. Foi a primeira ceia. Talvez não oficial, mas eu lembro que quem serviu a ceia foi o meu tio Davi. Acho que o tio G também junto. Meu tio Davi era vivo, ele serviu a primeira ceia da Cal. Aí estávamos lá e aquilo foi profético para nós. Então vamos começar. Mas com medo, porque você tem medo, né, de estabelecer algo sem ter certeza. E aí você fica: será que não estamos criando mais um problema? Não seria melhor agora nós estarmos em algum lugar, sermos bênção onde estivermos, não importa quem fosse? E até procuramos, tentamos, mas as coisas não encaixavam. Eu lembrava das palavras de Goiânia. Eu já tinha ido para um outro estado, fiquei 4 anos e meio lá, parte da promessa tinha se cumprido. Aí lembro que um dia eu ia conversar com os irmãos aqui na Keila. Começamos a reunião na casa da minha tia Ruth. Tantas coisas aconteceram de lá para cá. Meu tio faleceu. E aliás, foi o motivo, inclusive esse foi o motivo do meu encontro com o meu líder, porque as pessoas que eu contactei para ajudar no enterro, ninguém quis saber. E quem nos ajudou com tudo isso foi um antigo irmão, que também era deputado e nos ajudou com tudo que nós precisávamos. E quem mesmo era da igreja, e quando o meu líder ficou sabendo: um absurdo, como fizeram isso com o tio do Denis? Mas já era tarde. E depois então, quando a igreja tinha lá umas 30 pessoas, sei lá, 35, não passava disso. E eu com muito temor, estou virando a esquina ali. O culto sempre começou às 6, era umas 5 horas, um pouquinho antes. Fui dar umas voltas ali na Padre João Antônio. Dar umas voltas nos corredores, orar, agradecer a Deus por tudo, mas não tem Senhor me dá força, quero conversar com os irmãos hoje, porque acabou. Acho que cada um na sua e a amizade continua, esse negócio. E aí eu dei a primeira volta, o Alexandre e a Miriam estavam cantando uma canção que eu só ouvia de longe, porque eu não podia cantar outras canções, porque todas as outras canções não eram boas. Havia um mover muito sectário de que só a gente faz o bom.
Então eu ouvi assim, falei, essa música eu já ouvi em algum lugar, mas também não podia cantar, mas aquela música foi entrando em mim. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aí eu comecei a chorar na rua. E tinha dado uma chuvinha à tarde. Quando eu olhei para o céu, eu vi 2 arco-íris enormes, que ficavam em cima da casa da Keila, assim, enormes. Eu fiz a canção, Eu Te Vi Ali no arco-íris, baseado nessa experiência. Falei, Deus, eu não quero me confundir com a minha emoção, não quero achar que eu estou sendo levado por sentimentalismo. Meu Deus, Senhor, como assim? Eu estou prestes a falar com a igreja, mas eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com esse povo, eu tenho uma aliança com cada um de vocês. Eu vou restaurar, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu pedi sinais para Deus. Aí no final do culto, falei, irmãos, olha, tem uma situação assim. E eu tinha visto aquela semana alguma coisa meio por cima, mas estava enrolado. Tinha uns riscos assim, uns rolos. Me lembro que depois dos cultos para frente, eu pedi mais um sinal para o Senhor e conversei com os irmãos. Falei, irmãos, então tá bom, então aqui a gente não pode ficar mais, está ficando complicado. De vez em quando fazia uns barulhos no teto lá, irmãos, estranho. Caíam umas cadeiras, que era uma de cada jeito. O tio Milton, de vez em quando pegava umas no lixo e trazia pra gente. Fez um puxadinho, que viu que a igreja estava lá, nos deu uma força. Eu lembro dele puxando, não, vocês não podem molhar. E ele puxando, o tio Milton estava firme e forte. Irmãos, a gente tem mão de homem de Deus desde o começo. Depois tive um sonho numa ceia, meu tio já tinha morrido, e eu vinha assim, eu olhava para a ceia, quem estava na fila da ceia? Meu tio Davi, assim. Eu olhava, mas como assim? Mas ele já partiu. E o senhor falou para mim, ele partiu, mas ele continua sendo da família. Aquilo me deu um fogo do Espírito.
Falei, irmãos, olha, achamos um lugar assim, mas não temos dinheiro para nada, precisamos ver isso aí, porque o aluguel é tanto, não temos depósito, e não temos cadeira, não temos nada, tem essas coisas aqui. Eu falei, não, mas era isso? Mas era isso? É só você falar com a gente, eu só estava esperando você dizer. Aí a Vera levantou e falou, eu vou dar as cadeiras. Aí o Anderson levantou e falou assim, eu estava só esperando você falar, eu falei com a Thalita hoje, se houver uma confirmação, nós vamos dar o dinheiro do depósito. Uma série de outras coisas foram acontecendo, e hoje nós estamos aqui, e a palavra para esse ano é crescimento. Crescemos até aqui o que Deus quis que a gente crescesse. Quero crescer um pouco mais, eu conto com você, estaremos juntos nesse momento. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça nesse instante. Se você ouviu essa palavra, não tem certeza ainda da tua relação com Deus, mas quer ter? Se você quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus, de verdade, hoje é o dia de você dizer, Jesus é o Senhor da minha história e da minha existência para todo sempre. Se você quiser fazer isso, faz um sinal com a sua mão onde você estiver, que eu vou orar por você hoje. Deus abençoe, eu já vi a mão de vocês. Se você está afastado do Senhor, se entristeceu, se magoou, sabe, coisas que feriram você, e você fala assim, será que é possível crescer ainda? Será que é possível que eu venha a evoluir em alguma coisa? Já aconteceram tantas coisas na história da minha vida com Deus, que eu já nem sei se é possível frutificar. Vou dizer a você, o Senhor está colocando esta palavra de ordem sobre a sua cabeça nessa noite. É possível crescer? Sim. É possível evoluir? Sim. E é possível que você saia da onde você está de amargura e parta para viver dias de glorificação. Essa é a palavra do Senhor. Se você se afastou e hoje é o teu dia de retornar, levante a sua mão para o céu, diga, hoje é o meu dia e eu quero. E nós vamos orar por você agora onde você estiver. Amém, amém. Vi tua mão também. Tem mais alguém? Amém, amém. Glória a Deus. Hoje é dia especial, irmãos. Eu amo a palavra do Senhor. A palavra de Deus quebra os grilhões. A palavra do Senhor destrói os ferrolhos. E não há nada que possa prender o amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem coisas do passado, nem coisas do porvir. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Vamos orar agora. Eu gostaria que você orasse comigo esta oração de concordância. Diga assim, Senhor, a minha vida é tua, e não há nada e ninguém que pode impedir isto. Eu sou consagrado e consagrada ao Senhor. Não há outro Deus além de ti. O Senhor Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Espírito Santo de Deus, faz morada permanente. Não se afasta de mim, Senhor. Continua a insistir, a me levantar, a me recuperar, a me restabelecer, porque eu desejo crescer na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, a tua palavra é fiel. E esta oração de concordância com os irmãos que hoje se entregam, com os nossos irmãos e irmãs que hoje, Senhor, são restaurados em ti, pelo governo desta palavra, porque aprendemos que o Senhor tem esse desejo desde o princípio de nos fazer crescer. Desde o princípio o desejo do Senhor é crescimento para todos nós. Senhor, se em algum momento nós diminuímos, Pai, porque não cremos, se em algum momento, Senhor, a infidelidade passou, a deslealdade, as marcas do sofrimento, Senhor, se em algum momento, ó Deus, nós fomos incrédulos, se em algum momento nós fomos desobedientes, nós pedimos perdão agora. Nós reconhecemos, ó Deus, os dias da nossa queda, os dias do nosso fracasso, os dias das nossas angústias, os dias, Senhor, em que nós erramos, o dia em que nós pecamos, o dia em que nós ferimos outras pessoas. Mas começando este ano, queremos viver reconciliação completa.
Queremos viver restauração plena, declarando crescimento em tudo, corpo, alma e espírito. Que as coisas velhas fiquem para trás, Senhor, e que possamos andar em novidade de vida. Esse é o desejo do nosso espírito nessa noite. Confirma, Espírito Santo, a tua vontade no coração de todos os nossos irmãos aqui, em nome de Jesus. Amém, Senhor.